Nesta videoaula nós vamos discutir um pouco sobre a força de resistência do ar, a força de tração e um pouco também sobre roldanas. Vamos nessa? Aqui nós temos uma velha conhecida. Essa figura mostra um elefante e um ratinho caindo em queda livre. Lembre que queda livre significa queda sem nenhum tipo de resistência. Então, nesse caso, a aceleração que atua em ambos é a mesma. Dessa forma, ambos, elefante e o ratinho, vão gastar o mesmo tempo de queda e também eles atingem o solo com a mesma velocidade. Na prática é um pouco diferente. Então aqui eu enfatizo com essa figura a resistência do ar. Quando você pula com um paraquedas, por exemplo, essa força é mais evidente. Então aqui nós temos o peso do homem. E à medida que ele vai caindo, essa força de resistência do ar, ela vai aumentando. Ela depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é a força de resistência do ar. Então ela é uma força contrária à direção do movimento. É como se fosse uma força de atrito. Ela é uma força que dissipa a energia. A velocidade vai diminuindo até chegar a um certo ponto. Quando você chega em um certo nível de queda, essa velocidade torna-se constante. Quer dizer, a força de resistência do ar numa queda desse tipo com paraquedas, ela vai aumentando até que ela se iguala ao peso. Então, quando essa força de resistência do ar se iguala ao peso, você chega na velocidade terminal. A partir dessa velocidade, o corpo desce com velocidade constante. Aqui nós temos um outro exemplo que caiu num problema de vestibular, que é um chute. Então, olha como que essa figura está incorreta. Então ele vai chutar a bola e, de acordo com essa figura, a velocidade da bola vai aumentando. Isso não faz sentido, né? Porque numa situação prática, você tem atrito, existe resistência com o ar, e essa resistência com o ar, ela diminui a velocidade. Então vamos tentar corrigir essa figura? Então, no momento em que ele chuta a bola, a velocidade da bola é máxima. Vamos supor 105 km por hora. A partir desse momento, a velocidade vai diminuindo. Aqui, por exemplo, ela é 75 km por hora, depois 40 e por fim 20 nessa posição. Então a gente observa que a força de resistência do ar ela é contrária ao movimento, tipo a força de atrito, e ela diminui a velocidade do corpo. Nesse slide, nós temos um exemplo da força de tração, também conhecida como tensão. Então aqui nós temos duas cordas e o famoso cabo de guerra. Então pessoas puxam de um lado e as outras pessoas puxam do outro. A ideia é que uma das equipes deslize e você ultrapasse essa linha marcada. Então, essas cordas, em geral, cordas ou fios, podem ser usadas para transmitir uma força de um corpo para outro, por meio dessa força chamada tração ou tensão. Então aqui eu tenho um exemplo. Imagine que essa barra azul aqui seja uma corda. Aqui eu tenho uma parede e o solo. Então eu vou exercer uma força aqui para a esquerda. Vamos supor que essa força que eu exerci para a esquerda é de 50 newtons. Então essa força de 50 newtons é transmitida ao longo da corda. Tá? Quando essa força interage com a corda aqui na parede, no contato com a parede, a corda puxa a parede para a esquerda, não é? Por outro lado, de acordo com a terceira lei de Newton, se esse sistema se mantém estável, a parede também puxa a corda para a direita. Então, é uma ação e reação. A ação é a corda puxa a parede para a esquerda e a reação é a parede puxa a corda para a direita. Então, nós temos uma situação análoga aqui. Vamos supor novamente que eu tenho uma força de 50 newtons para a esquerda. E aqui eu tenho uma força de 50 newtons para a direita. É como se fosse aquela força que a parede puxa a corda, aquela força de reação. Então, a tensão ou tração transmitida ao longo da corda é 50 newtons. Isso vale para essa situação ou para a situação onde a corda está amarrada na parede, ou mesmo no cabo de guerra. Se uma equipe puxa com 50 newtons para a esquerda e a outra equipe puxa com 50 newtons para a direita, a tração ou tensão transmitida à corda é de 50 newtons. Bem, essa estrutura apresentada nessa figura
mostra um homem segurando uma corda com o objetivo de erguer essa carga. Então aqui em cima, esse objeto que é capaz de girar é chamado de roldana, ou também polia, tá? Então ele puxa através da polia. Se essa caixa aqui pesa, por exemplo, 100 newtons, então a tensão ou tração transmitida à corda também é de 100. E ela vai ser transmitida, vai passar por aqui e desce. Então, se a corda é de 100 e ele quiser manter essa corda no ar, ele vai ter que segurar com a força de 100 newtons também. Então ele puxaria com a força de 100 newtons para cima, o peso seria 100 newtons para baixo. Então nessa situação não tem aceleração. Quer dizer, essa caixa poderia estar parada ou subindo com velocidade constante, por exemplo. Tem uma situação um pouco mais interessante. No caso dessa polia que nós vimos no slide anterior, é uma polia fixa. Ela está presa no teto, ela é capaz de girar, mas o eixo dela está preso no teto. Aqui nós temos uma polia fixa também, tá vendo que ela está presa aqui em cima? Agora essas outras polias, elas não estão presas como essa. Eu tenho uma corda desse lado, atravessando para o outro lado. Então essas polias são capazes de mover na vertical. Então se eu puxar essa corda aqui, tá vendo? Aqui é uma mão. Se eu puxar essa corda, essa polia sobe, e as outras também sobem. Mas há uma coisa interessante aqui. Vamos avaliar? Vamos considerar que o peso dessa carga aqui embaixo é de 1000 newtons. 1000 newtons corresponde a aproximadamente 100 quilos. É como se tivesse mais ou menos 100 quilos aqui. Então tem 100 quilos aqui para baixo. Eu vou representar por essa flecha amarela. Então tem uma força aqui para baixo que é o peso da carga. Esse peso da carga vai ser distribuído nessas duas cordas. Eu tenho uma corda aqui, nessa polia à esquerda, e outra corda à direita. Então essa força de 1000 newtons é dividida, quer dizer, vai ficar 500 newtons aqui nessa corda e 500 newtons nessa corda da direita. Ou seja, essa polia aqui de cima, ela vai segurar uma força de 500 newtons, porque distribuiu 500 para cá e 500 para cá. Então, note que eu tenho uma flecha menor aqui para reproduzir esses 500, tá? Da mesma forma, esses 500 que estão aqui para baixo, eles vão ser distribuídos nessas outras duas cordas, então vai ser 250 para cima e 250 para cima aqui também, na corda da esquerda e da direita. Ou seja, essa roldana aqui de cima, ela vai suportar a tensão nessa corda da esquerda, que é uma tensão de 250 newtons. Então eu vou representar por uma flecha um pouquinho menor. E novamente acontece, essa força de 250 newtons é dividida na corda da esquerda e na corda da direita. De forma que a tensão nessa corda vai ser a metade da tensão nessa. Vamos recapitular? Aqui era 1000, dividiu em duas, então ficou 500 aqui. Dividiu em duas tensões, ou duas trações, ficou 250. 250 vai ser dividida em duas trações de 125. Ou seja, essa corda está tensionada com 125 newtons. E ela vai dar a volta aqui por cima da roldana e a mão vai puxá-la. Então, para erguer essa carga, basta uma força aqui de 150 newtons, tá? Então a tensão na corda vai puxar a mão para cima, tá? Se a mão for capaz de segurar, a mão vai ter que exercer uma força para baixo de 125 newtons, não é? Recapitulando, 1000, 500, 500, 500, 250, 250, 250, 125, 125, que é a força que a mão puxa, ok? Tem um preço que a gente paga para isso, a gente vai estudar lá em trabalho. Então, apesar de você conseguir erguer essa estrutura exercendo uma força menor, você vai realizar o mesmo trabalho, tanto nessa situação que você puxa por meio de várias polias, como se você estivesse puxando diretamente. A gente vai ver que vai ser necessário puxar mais corda nessa situação, onde a força é menor. Então, destacando aqui que a força que a gente vai puxar para erguer e manter essa estrutura estável é de 125 newtons. Então nós exercemos uma força menor, porém a gente vai ter que puxar mais corda. Assim finalizamos mais uma videoaula. Até a próxima!